Boa noite. Você que chega neste momento noturno, carregando o peso de um dia difícil, de decisões pesadas, de lágrimas que escorrem sem motivo aparente, eu venho trazer uma mensagem que muda a perspectiva de quem a recebe. Apocalipse 21:4 declara com toda a autoridade de Deus estas palavras que vão ressoar em seu coração. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esta não é apenas uma promessa distante para um futuro longínquo. Esta é uma realidade que começa a se manifestar agora. Nesta noite, em você, quando você compreende que a vitória já foi conquistada, quando você entende que a morte foi derrotada, quando você recebe a revelação de que tudo aquilo que causa sofrimento e dor na velha ordem foi encerrado, você não está aqui por acaso. Nesta hora, você chegou porque seu espírito reconhece que há algo além da dor que você carrega. Há algo além da morte que rodeia a incerteza. Há algo além da tristeza que abate seus dias. O texto de Apocalipse 21:4 não fala de um futuro distante onde Deus talvez cuide de você. Ele fala de uma autoridade atual, de uma transformação que ocorre quando você entra na presença do Altíssimo. Ele anuncia que Deus mesmo, pessoalmente, enxuga as lágrimas de quem crê. Não um anjo, não um intermediário. Deus em pessoa, o próprio Criador do universo, coloca suas mãos em seu rosto e enxuga cada uma de suas lágrimas. Quando você diz sim a esta verdade nesta noite, quando você coloca sua fé nesta promessa, você se coloca sob a proteção da morte já vencida. Você se posiciona no lugar de quem recebe consolação. Você se declara como filho ou filha que será enxugado, que será restaurado, que será colocado na verdadeira ordem da vida. Pense bem nisto. Se a morte foi derrotada, se a tristeza não pode mais reinar, se o choro foi transformado em esperança, então o que você está fazendo, vivendo como se ainda estivesse preso à antiga ordem? O que você está fazendo aceitando dor como seu destino? O que você está fazendo permitindo que a morte governe suas decisões? A antiga ordem que o texto menciona é tudo aquilo que o destrói. É o sistema que lucra com seu sofrimento, que se alimenta de sua tristeza, que cresce com seu choro. A antiga ordem é a morte reinando, a dor sendo naturalizada, a lágrima sendo aceitável como destino. A antiga ordem é o sistema do medo, do controle, da escassez, da inadequação e da morte em todas as suas formas. Mas Deus não disse que você deveria viver sob esta ordem. Ele disse que esta ordem já passou. Ela não tem mais poder sobre você. Não porque você desejou, mas porque Jesus ressuscitou. Não porque você mereceu, mas porque a graça é mais poderosa que qualquer falha. A antiga ordem perdeu sua validade no momento em que a pedra do sepulcro foi removida nesta noite. Quando você baixa a cabeça cansado, quando você sente o peso da tristeza, quando a morte parece mais real que a vida, Deus vem ao seu encontro com as palavras de Apocalipse 21:4 e diz: está acabado. Tudo isto que você carrega terminou. A morte não reina mais. A tristeza não é seu destino. O choro não é sua sentença. Você precisa entender a profundidade desta afirmação. Não é para amanhã, não é para depois que você morrer. É agora, nesta noite. Quando você abre seu coração para receber a verdade de que a antiga ordem já passou, é neste exato momento em que você pode deixar morrer o que precisa morrer e deixar viver o que precisa viver. Há muitos que vivem como se a morte ainda tivesse poder, como se a tristeza fosse inevitável, como se o choro fosse o único caminho. Há muitos que se acordam esperando que algo ruim aconteça, que vivem com a culpa tatuada no peito, que dormem com medo, que acordam com
ansiedade, mas você não nasceu para esta vida reduzida. Você foi chamado para a vida de quem já foi libertado, de quem já foi enxugado, de quem já recebeu a declaração de vitória. A promessa não é ambígua, não é aproximada, é exata. Ele enxugará, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Estas são declarações absolutas, são realidades que se instauram quando você se coloca como receptor desta graça. Quando você para de lutar contra o que já foi vencido e começa a viver na realidade daquele que já venceu. Você que trabalha e vê seus esforços não reconhecidos, você que sofre com relacionamentos que não funcionam, você que perdeu pessoas que amava, você que carrega culpa por coisas que fez no passado, você que tem medo do futuro, você que não consegue sair do choro, você que sente a morte se aproximando, você que está cansado de fingir estar bem. Eu venho nesta noite dizer que a forma como você tem vivido até aqui não precisa continuar sendo sua história, porque Apocalipse 21, 4 é declaração do próprio Deus de que outra realidade existe, que outra ordem governa, que a morte não é o fim de nada, porque o fim dela já foi determinado. Há uma razão por você estar aqui. Seu espírito reconheceu algo. Seu coração sentiu algo que talvez existe mais, que talvez a dor não seja o fim, que talvez a morte tenha perdido seu poder e você está certo, você está absolutamente certo. Porque na noite em que Jesus foi crucificado, parecia que a morte tinha vencido. Os discípulos choravam, havia lágrimas, havia tristeza, havia dor absoluta, mas Deus não deixou a morte ter a última palavra. Na madrugada da ressurreição, tudo mudou. A antiga ordem foi quebrada, a nova ordem começou. E você, nesta noite, está sendo convidado a entrar nesta nova ordem, a deixar para trás a morte e o choro, a receber o consolo que só Deus pode dar, a viver como aquele que sabe que nada pode separá-lo do amor de Deus. Não são os sentimentos que definem a realidade, é a verdade que redefine os sentimentos. Você pode estar triste, mas a verdade é que não há mais tristeza na nova ordem. Você pode estar com medo, mas a verdade é que a morte já foi vencida. Você pode estar machucado, mas a verdade é que suas lágrimas serão enxugadas. Esta é a noite em que você deixa de ser vítima e se torna vencedor. Não porque você fez algo, mas porque Cristo já fez tudo. Você entra em repouso, você deixa a luta, você recebe a vitória que já lhe pertence. Agora vamos fazer algo muito mais poderoso que uma oração comum. Vamos fazer uma oração de declaração. Uma oração que você vai repetir comigo, que vai entrar em seu espírito, que vai ressoar enquanto você dorme, que vai acordar com você amanhã, porque a oração não é para pedir ao Deus distante, é para concordar com o Deus que já venceu. É para declarar junto com Ele que você recebe a vitória sobre a morte. Que você recebe o consolo que seca toda lágrima. Que você recebe o poder de viver na nova ordem, a ordem da vida. Então coloque sua mão no seu coração, respire fundo, deixe seu corpo se acomodar neste momento, porque você vai falar verdades nesta noite que vão reformular sua existência. Verdades, né? Que não podem ser ignoradas. Verdades que vão trabalhar em você mesmo enquanto você dorme. Eu declaro nesta noite, com toda a autoridade que recebi do Senhor Jesus Cristo, a morte não reina sobre minha vida. Apocalipse 21, 4 é minha verdade. Não é uma esperança vaga. É uma realidade presente. A morte foi vencida e eu vivo em sua derrota. A morte foi vencida e eu vivo em sua derrota. A morte perdeu seu poder sobre mim no momento em que eu criei no Filho de Deus. As lágrimas que eu chorava são secadas pelo Pai. Não sou um órfão que chora sozinho na escuridão. Sou filho de Deus que recebe consolação direta do Altíssimo. Sou filho de Deus que recebe consolação. Recebo esta consolação agora.
Recebo em meu espírito, em minha mente e em meu coração a ação consoladora do Pai. A tristeza que me rodeava não é meu destino final. Eu deixo para trás a antiga ordem. Eu deixo para trás o sistema de morte, escassez e dor. Eu entro agora na nova ordem, onde Deus mesmo enxuga minhas lágrimas. Deus mesmo enxuga minhas lágrimas. E isto não é futuro, é agora. Nesta noite, na minha vida familiar, eu declaro que a morte de relacionamentos, a morte de promessas, a morte de esperanças em meu lar, não terá a última palavra sobre minha história. Aquilo que parecia perdido será restaurado. Aquilo que parecia quebrado será reparado. Porque em meu lar não reina a ordem antiga. Reina a ordem de Deus. Reina a ordem de Deus em meu lar. Minha família é coberta pela promessa de Apocalipse 21. 4. A morte não passará pela minha porta. A tristeza não se instalará em meu teto. O choro será transformado em alegria. E minha família viverá na verdade que a antiga ordem já passou. Meus filhos, meu cônjuge, meus pais, meus irmãos, todos os que amo recebem a bênção da nova ordem. Na minha saúde e integridade física, eu declaro saúde sobre meu corpo porque a morte não reina sobre minha carne. A morte foi derrotada. Onde havia dor, há agora restauração. Onde havia fraqueza, há agora força voltando. Onde havia doença, há agora vida sendo restaurada. Porque Apocalipse 21, 4 é minha verdade, e nela não há morte, não há dor crônica. Não há tristeza que se sustente contra a vida que Deus coloca em mim. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Declaro vida sobre meus órgãos. Declaro saúde sobre meus sistemas. Declaro vitalidade sobre minha carne. A morte não tem domínio sobre meu corpo enquanto eu viver nessa terra, na minha provisão, trabalho e finanças. Eu declaro que a morte da escassez não me alcança. A morte do desemprego não se instala em minha vida. A morte da dificuldade financeira é uma mentira perante minha fé. Porque eu vivo sob a nova ordem. Eu recebo aquilo que Deus promete em sua palavra. Meu trabalho é abençoado. Minhas mãos produzem. Minha provisão é garantida. Meu futuro é certo. Deus não me criou para sofrer escassez enquanto vivo em sua graça. Declaro abundância sobre minha vida. Declaro que as portas se abrem para oportunidades. Declaro que a minha obra é reconhecida e recompensada. Que meu trabalho prospera e que eu sou livre da ansiedade sobre o pão de cada dia. Na minha mente, emoções e paz interior. Eu declaro morte à tristeza que invade meus pensamentos. A morte do desespero que quer dominar meu coração. A morte da angústia que tenta me roubar a paz. Porque, em meu espírito, reina Apocalipse 21. 4. Reina a verdade de que a antiga ordem já passou. Minha mente é liberta. Meus pensamentos são restaurados. Meu coração é enxugado. Não recebo pensamentos de medo. Não recebo vozes de acusação. Não recebo pressão de culpa. Minha mente está protegida pela paz de Deus que transcende entendimento. Meus pensamentos são tomados cativos pelo pensamento de Cristo. Eu penso como um vencedor. Eu penso como alguém que a morte não pode tocar nos meus relacionamentos com outras pessoas. Eu declaro que a morte de amizades falsas deixa lugar para relacionamentos verdadeiros. A morte de pessoas que não me amavam deixa espaço para quem realmente se importa. A morte do choro solitário deixa lugar para a comunidade, porque eu não vivo mais sob a antiga ordem. Sob a ordem de Deus, relacionamentos são reconstruídos, restaurados, ressignificados. Minhas amizades são baseadas em verdade. Meu círculo é pequeno, mas profundo. As pessoas que Deus coloca em minha vida são pessoas de fé e propósito. Relacionamentos verdadeiros florescem ao meu redor, na minha vida espiritual e conexão com Deus. Eu declaro que meu espírito está vivo para Deus. Minha comunhão com o Altíssimo é clara e profunda. Não há velo entre mim e Deus. Eu acesso sua presença sem intermediários. Minha fé não é fraca. Minha fé é forte.
Minha fé move montanhas. Declaro que a morte espiritual não me tocará, que a escuridão não reinará em meu ser, que meu espírito prospera e cresce em conhecimento e experiência de Deus, que minha jornada espiritual é progressiva, que cada dia eu estou mais perto de quem Deus chamou-me a ser, na minha identidade e valor. Pessoal, eu declaro que não sou definido pelos meus erros do passado. Eu declaro que não sou o produto da opinião das pessoas sobre mim. Eu sou aquele que Deus disse que sou. Sou filho amado. Sou eleito. Sou aceito sem condições. A morte do lixo que outras pessoas disseram que sou deixa espaço para quem eu realmente sou em Cristo. Declaro que meu valor não vem de desempenho. Não vem de beleza, não vem de dinheiro. Meu valor é intrínseco, é eterno, é absoluto porque vem do que Cristo fez por mim. Não vou mais viver buscando validação humana. Não vou mais deixar o choro de críticas definir meu valor. Não vou mais deixar a tristeza do fracasso me redefinir. Porque em mim reina Apocalipse 21, 4, e nele está a verdade que eu sou amado incondicionalmente. Na minha autoridade e poder espiritual, eu declaro que tenho autoridade sobre circunstâncias. Eu não sou vítima passiva. Eu sou um decretador. Eu tenho o poder de falar coisas que não existem como se existissem. Eu tenho o poder de declarar morte sobre o que precisa morrer e vida, sobre o que precisa viver. A morte da impotência não tem lugar em mim. Eu não sou um observador da minha vida, eu sou um participante ativo. Eu sou aquele que toma posição, que faz escolhas baseado em verdade, que declara coisas que mudam realidades em nome de Jesus Cristo. Eu tenho poder sobre a morte, sobre a tristeza, sobre o choro e sobre a dor. Não porque sou forte, porque sou fraco e Cristo é forte. Não porque mereço, porque Cristo já pagou o preço. No meu futuro, propósito e destino, eu declaro vida sobre meu futuro. Eu declaro realização sobre meu propósito. Eu declaro que a morte de seus sonhos é uma ilusão, porque Deus enxugará as lágrimas que você chorou enquanto esperava. Deus transformará o choro em celebração. Deus fará passar a antiga ordem e estabelecerá seu propósito em você. Meu futuro é garantido. Meu propósito é certo. Minha vida tem direção e significado. Não vou morrer sem ter cumprido meu chamado. Não vou deixar este mundo sem ter deixado marca. Minha vida importa, meu trabalho na terra tem valor eterno. Meu legado será de bênção e vida para gerações. Agora, respire comigo profundamente. Deixe estas declarações entrarem em seu ser como raízes entrando na terra. Não são palavras vazias e flutuantes. São verdades que repovoam seu espírito. São afirmações que reconstroem seu fundamento. São sementes plantadas em sua alma que vão germinar e crescer enquanto você dorme. Algumas pessoas dormem e sonham com pesadelos. Outras dormem esperando ansiosamente pelo dia seguinte. Mas você vai dormir como alguém que recebeu notícia de vitória. Você vai descansar como aquele que deixou o fardo aos pés da cruz. Você vai repousar sabendo que há alguém maior que qualquer circunstância tomando conta de você. Apocalipse 21. 4 é a promessa de Deus de que tudo que você sofreu tem fim. Tudo que você chorou será consolado. Tudo que você perdeu será refeito. Não na antiga ordem, na nova ordem, que já começou em você nesta mesma noite, que está começando agora enquanto você ouve estas palavras. Você sente a diferença? Algo mudando em você neste momento? Uma leveza? Uma esperança? Uma sensação de que talvez seja realmente possível? Isto não é imaginação, é o Espírito Santo tocando o seu espírito e confirmando que você foi libertado.
É a verdade abrindo uma porta que a mentira havia fechado. Você não é mais o mesmo de quando chegou aqui. Você não é mais aquele que simplesmente aceita a morte como realidade. Você é aquele que decreta vida. Você é aquele que tem autoridade em nome de Jesus para declarar que a antiga ordem passou, para declarar que não haverá mais morte em suas finanças. Não haverá mais morte em seus relacionamentos. Não haverá mais morte em seus sonhos. Os próximos dias vão ser diferentes. Você vai começar a ver a realidade através da lente de Apocalipse 21:4, quando sentir tristeza. Você vai lembrar que a tristeza é da antiga ordem. Quando chorar, você vai saber que alguém está lá para enxugar aquela lágrima. Quando tiver medo, você vai declarar que a morte foi derrotada. Quando você acordar amanhã, não acorde como antes. Não simplesmente saia da cama e repita os mesmos padrões. Acorde reconhecendo que a morte foi vencida. Acorde sabendo que suas lágrimas serão enxugadas. Acorde vivendo a promessa de Apocalipse 21:4. Acorde como alguém que passou de morte para a vida. Que Deus abençoe profundamente seu coração nesta noite. Que a palavra de Apocalipse 21:4 ressoe em seu espírito enquanto você descansa. Que os anjos de Deus vigiem sobre você enquanto você dorme. Que você acorde transformado, renovado, declarando vida com cada respiração. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu comentário aqui. Não fique em silêncio. Diga para nós como você vai viver diferente a partir de hoje, sabendo que a morte foi vencida e a antiga ordem já passou. Seu testemunho inspira outros a também crerem. Suas palavras abrem portas para pessoas que precisam desesperadamente ouvir esta verdade. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais mensagens que transformam. Clique em curtir este vídeo para que ele chegue a mais pessoas que precisam ouvir que a antiga ordem já passou e que a vida, a verdadeira vida, começa agora. Compartilhe com alguém que você ama e que precisa ouvir que as lágrimas serão enxugadas. Que a esperança, que a vida